Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Angra em Revista. Connosco está o Presidente da Autarquia de Angra, Dr. Muito boa tarde. Muito boa tarde, obrigado mais uma vez por estar É sempre um prazer estar aqui. Presidente, vou começar pelos mais novos. Angra recebeu o selo e a bandeira de município amigo da juventude, mais uma vez. É verdade, e neste caso acho que com boa razão. Neste momento o Angra tem um dos melhores programas de bolsas de apoio aos jovens que vão para o ensino superior de todo o país, e por isso acho que é uma distinção, neste caso, bem merecida para o pessoal que trabalha nessa área. Tem-se feito um grande esforço no sentido de garantir que os jovens, e é bom estarmos a falar nisso agora, porque estamos na época em que os jovens também estão a começar a preparar a sua candidatura de acesso ao ensino superior, dizer que nós temos um programa de bolsas muito bom, que permite, enfim, dar um apoio que evita aquela situação do jovem que tem todas as condições para ingressar numa universidade, menos a questão financeira. Se o problema for esse, acho que o nosso programa de bolsas resolve muito bem, quer do ponto de vista da bolsa, quer do ponto de vista do acesso que dá a um plano de empréstimos em que o próprio município depois assume a garantia e assume o pagamento dos juros, e que permite, para além da bolsa, se a família tiver a passar por um mau momento financeiro, ter aqui uma possibilidade de não atrasar o percurso académico e profissional dos mais jovens. E foi por causa disso que Angra recebeu este prémio, para além de todo o outro trabalho que tem vindo a ser feito com as associações juvenis e no âmbito do Conselho Municipal de Juventude. Ou seja, nós temos um conjunto de programas voltados para os mais novos que é de facto notável, com destaque para o programa das bolsas. Muito bem, também para quem nos ouve, não interessa se são avós, pais ou até mesmo os próprios alunos, informem-se também junto da Câmara. Isto é muito importante nesta altura, porque estamos naquela época do ano em que os jovens que neste ano acabaram o ensino secundário estão à procura do caminho para a continuação da sua formação. E é importante que as pessoas saibam que ninguém deve ficar atrás por razões que têm apenas a ver com dinheiro. Ou seja, se há dificuldades financeiras na família, contactem a Câmara, creio que nós temos a solução adequada. Presidente, antes dos jovens voltarem ao seu trabalho, que é estudar, tem aqui direito também a uma festa branca, mais uma vez no centro da cidade. A festa branca não está voltada tanto para os jovens, está mais voltada para o comércio. A festa branca é essencialmente um evento de promoção do comércio tradicional, aqui na zona central da cidade. É organizada em conjunto com a Câmara de Comércio e tem como objetivo dinamizar as lojas, e portanto é uma festa que está voltada essencialmente para o comércio de porta aberta aqui na zona central da cidade. E para que a festa também corra bem, é importante que os proprietários das lojas, ou os gestores das lojas aqui no centro da cidade, façam aquilo que se espera nesta altura. Primeiro ter a porta aberta no dia e nos dias em torno, e depois fazer umas promoções interessantes, porque o comércio também se faz disso e, portanto, está na altura de olhar para o stock e fazer aí uma estratégia de vendas. Obviamente que a festa branca não é só destinada aos jovens, obviamente. Os jovens, até claro, acho que há ali uma faixa etária ali entre os 30 e os 40 que devem ser os mais assíduos neste tipo de festa. Esta é uma festa essencialmente destinada a dinamizar o comércio. Os jovens não costumam ser os mais abonados do ponto de vista financeiro, mas claro que são todos muito bem-vindos. E quem visita o comércio local aí pode ir de branco, os comerciantes não precisam estar propriamente de branco. Basta ter a porta aberta e ter uma promoçãozinha. E uma promoçãozinha jeitosa, é isso que se espera. Muito bem, Presidente, ainda no centro da cidade, mas olhando aqui mais para o lado oeste, estivemos aqui um bom par de semanas sem semáforos no Fanal, Presidente. E é de facto uma situação lamentável esta, que tem a ver essencialmente com duas coisas. Uma, o facto do serviço ser feito a partir de uma empresa que não tem sede nos Açores e, portanto, é sempre uma dificuldade em as pessoas tomarem conta das coisas, e outra por causa da obsolescência do equipamento. Creio que com a substituição do equipamento por outro equipamento que tenha aquilo que este não tem, por um lado seja moderno e não tenha partes eletromecânicas que avariam com facilidade, e que tenha depois uma assistência local que garanta que em poucas horas o semáforo é colocado em funcionamento. O nosso problema tem sido esse. É aqui e era também lá em cima, junto ao Hospital Velho. O do Hospital Velho creio que ficou resolvido porque já houve substituição de equipamentos, agora vamos fazer o mesmo aqui.
mas de facto estes semáforos já têm muitos anos e nesta altura é uma dificuldade de conseguir a assistência técnica que ele precisa. Presidente, uma aposta a ganho, e já que falamos de semáforos, foi aquele semáforo ao pé dos bombeiros que foi retirado propositadamente. Exatamente, foi. Não, a verdade é que o trânsito agora flui muito melhor, ou seja... O semáforo foi só para habituar o trânsito, digamos assim? Depois... Não, o semáforo teve ali um conjunto de questões que o obrigaram, nomeadamente a questão dos autocarros. Quando se retiraram os autocarros de dentro da cidade, o semáforo deixou de ser necessário. Aquele era um semáforo que tinha sido pensado essencialmente porque todas as carreiras de autocarro que atravessavam a cidade saíam ali. E estamos a falar de alguns centros de autocarros por dia. Pois. Desaparecendo os autocarros, desapareceu a necessidade do semáforo. Ainda assim, ainda o mantivemos lá durante um período alargado e fomos estudando a evolução, enfim, o funcionamento do trânsito. E a conclusão que se chegou foi que o semáforo era desnecessário, inclusive o semáforo era negativo para o trânsito. Sem o semáforo as coisas fluem bastante melhor. Muito bem, falamos de trânsito, vamos falar de habitação e eu faço aqui uma ligeira pausa para recordar que não está esquecido os temas que foram abordados com os presidentes de junta de freguesia durante as São Joaninas, mas hoje por motivos de agenda ainda não vamos chegar lá, mas chegaremos certamente. E falo porquê? Porque os problemas mais salientados pelos presidentes de junta têm a ver com a habitação e com as vias, portanto a pavimentação das vias, o alcatrão que nós vemos que tem vários buracos por aí. Muitos buracos. Portanto, vamos falar disso nos próximos programas. Hoje falamos de semáforos e vamos falar também da entrega das habitações sociais no âmbito do PRR, que a Câmara de Angra tem aos poucos e poucos. O PRR, felizmente, está a correr melhor do que aquilo que nós esperávamos. Eu esperava que nós tivéssemos algumas dificuldades. Claro que as dificuldades existem, mas também começam a surgir os resultados. Principalmente porque há prazos a cumprir, não é? Há prazos a cumprir e são empreitadas muito grandes com muitas casas. Nós estamos a fazer os possíveis por cumprir e as coisas têm vindo a fluir. Começou-se pelos bairros mais pequenos e pelas habitações isoladas e nesta altura os resultados já estão à vista com a entrega de habitações que estão em excelente estado e, portanto, que são totalmente modernizadas e com outras condições que não tinham. Nós estamos praticamente todas as semanas a fazer entregas de algumas habitações, exatamente aquelas que vão ficando prontas. E o processo está a fluir bem, e obviamente ainda falta muito, mas também ainda falta 1 ano e quase 2 anos. E, portanto, vamos ver se conseguimos realmente chegar ao fim deste processo. Já que estávamos a falar de asfalto, pois uma boa notícia também aqui no meio disto é que a obra da ligação da Boa Hora de cá para baixo, tem tido ali uma paragem, uma interrupção por causa de uma parede, está praticamente pronto, tem ali 2 centenas de metros de asfalto em falta, que espero que fiquem rapidamente no seu lugar, já que a parede, que foi a causa do problema, está neste momento praticamente resolvida. Também a ligação das 12 ribeiras para a Terra-Chã, pelo chamado Caminho de Cima. Nesta altura também já está praticamente a parte nas 12 ribeiras toda feita. Já não é velho, já está está novo e as coisas estão a ficar novas porque o caminho também estava num estado miserável. Também começou a obra no troço que vai o troço das veredas, ou seja, o troço que sobe da Terra-Chã para cima, que também estava em muito mau estado, e a obra já começou e espero que até ao fim do verão as coisas fiquem resolvidas. Ou seja, apesar de nós termos muitos problemas com asfaltos, está-se a dar passos importantes no sentido de os resolver e de irmos abrindo as vias que estão em muito mau estado e vamos começando por aquelas onde mora gente. Claro que há muita coisa ainda por fazer. Alguns e depois concursos vão ficando desertos também. E também há concursos que ficam desertos, mas também depois há outra questão que às vezes as pessoas esquecem, é que julgam que todas as estradas são da Câmara. A Câmara tem muita estrada, mas também há estradas que são das obras públicas, a estrada regional, e há muita estrada, e aí sim temos seríssimos problemas que dependem da agricultura, que são os caminhos agrícolas, os caminhos que são geridos pelo IROA, em que aí sim temos caminhos que são uma verdadeira pista de obstáculos, porque nesta altura alguns deles já têm mais buracos do que asfalto, mas essa não é uma questão da Câmara. Eu sou praticamente todos os dias, alguém me encontra na rua a queixar-se de um caminho, às vezes tem razão, é um caminho da Câmara, mas a maior parte das vezes são caminhos que dependem de outras entidades. E é importante que as pessoas percebam isso e, na dúvida, contactem a sua junta de freguesia, que explicará qual é a entidade gestora do caminho, porque nem tudo o que parece é e nem tudo o que é caminho é da Câmara. Muito bem, fica a explicação dada e também, felizmente, algumas ruas estão a ser melhoradas, apesar de toda esta situação, tem sido difícil chegar a todas. Presidente,
eu pegaria aqui numas bodas de prata em tom de brincadeira para falar da 25ª edição do Angra Jazz, que foi apresentada esta semana na Câmara. É verdade, o Angra Jazz já começa, aliás, já começa, não, já tem uma tradição, e uma tradição consolidada, quer a nível local, quer a nível nacional e internacional. É um dos festivais de jazz importantes que se fazem no mundo, e é importante que ele, nesta 25ª edição, tenha um particular brilho, e creio que as coisas estão a apontar para isso mesmo. Já foi apresentado o cartaz e o programa. Vale a pena ir ver. E vale a pena ir ver, e portanto vamos ter uma edição este ano reforçada, como, enfim, mais um dia, como manda a celebração dos 25 anos. Muito bem. Presidente, um bocadinho mais velho, o nosso Regimento de Guarnição número 1, que também celebra para a semana mais um aniversário, o seu 31º, que coincide com, deixa-me ver se eu não digo nenhuma asneira, os 443 anos da Batalha da Salga. Tive que pesquisar aqui a minha cábula, se não dizia mais asneira. Sim, vamos também a caminho dos 450 anos da Batalha da Salga. Espero que nesse ano as coisas também se celebrem com outra energia. E a verdade é que o regimento é uma peça essencial da nossa vida aqui na cidade. As pessoas às vezes acham que o Castelo ficaria melhor se tivesse um outro destino qualquer. Eu aí tenho uma profunda discordância. De facto, aquilo é uma unidade militar, é a mais antiga unidade militar portuguesa em funcionamento contínuo, e de facto é para a cidade um elemento de orgulho e uma peça importante no funcionamento da própria cidade. No dia em que o regimento deixar de alistar, teremos um gigantesco problema, porque obviamente manter toda aquela estrutura não é tarefa fácil. Por isso é fundamental também que haja aqui um aproximar da cidade ao regimento, e tem acontecido, e também do regimento à cidade, e tem havido sempre uma extraordinária colaboração entre ambas as partes, quer no que diz respeito, por exemplo, a estas celebrações, quer no que diz respeito ao próprio investimento e funcionamento. As pessoas já devem ter notado que a Igreja do Castelo já está branquinha, já está a voltar ao seu antigo resplendor, e é resultado dessa colaboração. É uma obra que está a ser gerida pela Câmara e que está a restaurar um aspecto importante também do nosso património. Portanto, nós temos vindo a estabelecer aqui uma relação muito próxima com o regimento, exatamente porque valorizamos a presença do regimento entre nós e consideramos o regimento como uma parte essencial da nossa comunidade. Presidente, recordo já agora que durante anos e anos tivemos a nossa muralha tapada por vegetação, e também foi um investimento da Câmara. Exatamente. Que até foi considerável destapar e também manter, porque a vegetação corrói a erosão também da muralha. E nós temos vindo a fazer essa manutenção, e obviamente também temos tido, no que diz respeito ao funcionamento da cidade, uma excelente compensação, nomeadamente o parque de estacionamento que foi criado ali ao pé do Relvão, e depois este magnífico passeio que liga os dois lados do Istmo e que nos permite agora ter uma zona para passearmos, e com uma vista magnífica e com uma relação próxima com aspectos importantes da história da cidade e da história do país, já que este regimento e este castelo têm uma relevância que está muito para além da própria dimensão da ilha. Aliás, se olharmos também um bocadinho mais ao lado, à reserva florestal do Monte Brasil, também vemos grandes investimentos já feitos e ainda por fazer, portanto ainda há obras a verdade é que tem vindo a ser feito um grande esforço no sentido de criar aqui, porque na verdade estamos a falar no centro da cidade, um parque natural que permite às pessoas passear, ter um contacto com a natureza, ter um lugar para descansar. Enfim, nós temos aqui uma imensa riqueza no coração da cidade, que felizmente tem vindo a ser muito melhorado, e temos vindo a estabelecer uma política de crescente proximidade no sentido de incentivar quer quem nos visita, mas particularmente nós que moramos aqui, a usarmos este espaço, porque é um espaço que não há muitas cidades neste mundo que se possam orgulhar de ter um parque tão bom como nós temos aqui no coração da cidade. É verdade, e eu posso dizer que há bem pouco tempo li uma entrevista de quem fazia uma comparação com nós termos aqui um parque de Monsanto no centro da cidade de Angra. O nosso é muito melhor do que o de Monsanto. Portanto, eles estavam a comparar o deles com o nosso, o nosso é bem sim, melhor. O nosso é bem melhor, é mais pequeno, mas é muito melhor, quer do ponto de vista paisagístico, quer do ponto de vista do que lá acontece. Por isso, verdade. Acho que os angrenses se podem orgulhar e podem dizer aos lisboetas que, enfim, estamos bem melhor do que eles. Presidente, para terminar, e não menos importante, eu pedi-lhe um ponto de situação sobre a crise sísmica e o que tem acontecido ali em torno de Santa Bárbara. Bom, na verdade, nós estamos a viver um momento de acalmia, portanto, nestas últimas semanas as coisas têm vindo a ter um
enfim, a caminhar no sentido de diminuir a frequência e a intensidade dos sismos. Espero que seja um bom sinal, mas obviamente esta é uma questão que infelizmente para todos nós não há forma de fazer previsões, nem no bom sentido, claro, nem no mau sentido. Nem comparando com aquilo que aconteceu em São Jorge. Bom, eu espero que o que aconteceu em São Jorge seja o que aconteça aqui e, portanto, tenhamos esta esperança, mas a verdade é que não existem bases científicas que permitam fazer previsões. Por isso temos que nos manter alerta, temos que estar sempre preparados para o pior, mas obviamente todos desejamos o melhor e felizmente as coisas parecem encaminhar-se neste sentido. Parecem, volto a dizer, parecem, porque é importante que as pessoas percebam e é importante que as pessoas não deem crédito a informações que circulam por aí nas redes sociais, porque na verdade não há forma científica de fazer previsões sobre esta matéria. Portanto, nós temos que estar atentos, vamos seguindo. Foi instalada uma rede de vigilância excelente. Tem neste momento também uma missão do Civisa que está aqui na Ilha Terceira, exatamente para fazer um acompanhamento ainda mais próximo e melhorar ainda mais esta rede de acompanhamento, mas a verdade é que não há forma de fazer previsões. O importante é mantermos atentos. Volto aqui a apelar para a leitura do folheto que foi por aí divulgado e para um outro trabalho que está agora a ser feito, que visa melhorarmos a nossa capacidade de comunicação com as pessoas. Nesta altura já foi colocada a comunicação rádio em todas as freguesias, já foi toda devidamente testada e, portanto, temos nesta altura uma excelente rede de comunicação alternativa, mas agora vamos fazer também uma distribuição freguesia a freguesia de uma folha que dá um conjunto de instruções sobre comunicação, sistemas de alerta, de maneira que as pessoas ainda fiquem mais atentas, não apenas em relação a esta questão sismovolcânica, mas do ponto de vista permanente, ou seja, estas questões da proteção civil, infelizmente, vieram para ficar, não tem apenas a ver com isto, tem a ver com tudo aquilo que pode eventualmente acontecer, amanhã, servem para hoje e para amanhã, são questões permanentes e é com esse objetivo que também neste verão se vai aproveitar para ainda dar mais um passo no sentido de em cada uma das freguesias ficar clarinho o que é que deve ser feito em cada uma das circunstâncias possíveis. E as circunstâncias possíveis têm a ver com tempestades, têm a ver com inundações, têm a ver com sismos, enfim, têm a ver com incêndios, ou seja, tudo aquilo que possa acontecer e que possa pôr em causa, enfim, a segurança de pessoas e bens, e é exatamente isso que está neste momento a ser feito. Nesta altura, creio que nós estamos já num patamar muito elevado de capacidade de resposta e de prevenção, mas há sempre espaço para melhorar e é isso que a breve trecho será feito. Muito bem, Presidente, para aquelas pessoas que nos ouvem que são mais preocupadas, qualquer informação, Junta de Freguesia responde. A Junta de Freguesia, os meios de comunicação da Câmara e, obviamente, os meios de comunicação oficiais, e eu sei que isto é um bocadinho contrassenso dizer, mas claramente o Facebook não é um meio de comunicação. Claro. Estou a falar no Rádio Clube de Angra, onde estamos aqui a falar, estou a falar nas outras estações da rádio, a Proteção Civil Municipal, ou seja, os canais oficiais devidamente informados. Estas são matérias demasiado sérias para nós andarmos a guiar a nossa vida por informações não confirmadas e, em alguns casos, absolutamente estapafúrdias. Eu tenho lido algumas coisas que têm para aí sido escritas que a pessoa fica semente, para usar a palavra antiga, a olhar para aquilo, como é que é possível dizer-se disparates tão grandes. Por isso é importante que as pessoas percebam que toda a comunicação sobre estes eventos é feita pelos canais devidamente acreditados, de maneira que a informação seja fiável, seja segura e que não induza mais problemas do que aqueles que eventualmente já tínhamos. Já bem basta termos que enfrentar uma situação qualquer de acidente grave ou de incidente e a seguir ainda termos o problema de termos que estar a lutar contra as fake news e outros disparates que por aí circulam. É preciso realmente lutar contra a desinformação, sim, principalmente numa situação tão séria. E numa altura em que nós, felizmente, temos à nossa disposição tantos e tão bons meios de comunicação, é um desperdício nós estarmos a gastar o nosso tempo a ler aquilo que não devemos. Portanto, está aqui o Rádio Clube de Angra, estão as outras estações de rádio, está a televisão, estão os canais oficiais das diversas instituições, regionais e locais, está a Junta de Freguesia, está a Câmara Municipal. Todas estas entidades estão à disposição para informar aquilo que seja necessário informar. Portanto, é por este caminho que se deve ir e não por outro caminho qualquer.
Presidente, mais uma vez agradecer a sua disponibilidade em estar. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Continuação de bom Muito sábado obrigado. E de bom fim de semana. Para si que nos ouve também, continuação de um bom sábado e de um bom fim de semana. Não se esqueça que o Rádio Clube de Angra estará durante a tarde deste sábado a fazer uma emissão especial nos Biscoitos. Boa tarde. Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.